Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula sobre a revisão que diz respeito ao conteúdo de ética clássica. Esse material destina às turmas então de segundo ano do ensino médio. Pois bem, nós vamos utilizar aqui as aulas 15 e 16, que são aulas de revisão da plataforma da Aula Paraná, e também esse conteúdo pode ser estudado, consultado no material que vocês têm disponível no livro didático. Filosofando, Introdução à Filosofia da Maria Lúcia Arruda, e Filosofia e Filosofias, Existência e Sentidos do Juvenal Saviano. Para o Filosofando, o conteúdo está no capítulo 12 em diante, e no capítulo 11 de Filosofia e Filosofias. Vamos lá. Eu escolhi três murais aqui de um famoso artista brasileiro, Cobra, que faz esses murais no mundo todo, para que a gente pudesse pensar um pouquinho a respeito da ética e da moral, tal como começa a ser pensado pelo período clássico da história ocidental, e perceber o desdobramento de algumas dessas ideias que surgem no período clássico aí. O primeiro painel que nós temos, esse aqui, né, do John Lennon, quando perguntado, o Cobra disse que esse painel foi pensado na representatividade do John Lennon no sentido de paz e tolerância. Para quem conhece um pouco dos Beatles aí, né, tem uma das canções talvez mais famosas de John Lennon, que é Imagine, em que o John Lennon vai fazer um apelo à questão dos fins das fronteiras internacionais, à questão da igualdade, da tolerância, da diversidade, do respeito a todas as culturas. Então, nós vamos percebendo que esse discurso sobre paz e tolerância é possível de ser feito a partir daquilo que a gente vai criando ao longo da história humana, que hoje a gente conhece como sendo ética e moral. O segundo mural que nós temos aqui também é de uma das figuras mais marcantes dos meados do século XX, que é a Anne Frank. Para quem aí gosta de literatura, provavelmente já deve ter encontrado na biblioteca o Diário de Anne Frank. Para quem ainda não encontrou, é uma obra que vale a pena ser lida, conhecida, refletida. Então, Anne Frank a parte dolorosa de uma das nossas da história da humanidade no último século, que é a questão da Segunda Guerra Mundial, e também os milhares de judeus e outros povos que foram mortos na Alemanha a partir do regime nazista de Hitler. Então, é um apelo quando nós vamos fazer a reflexão dessas atrocidades, não só, né, nós temos aí o marco como a Segunda Guerra Mundial, mas toda a situação de conflito gera, assim, a reflexão sobre a questão da valorização da vida, princípios como a igualdade, princípios da tolerância. Então, são sempre noções que estão permeando a discussão. A terceira figura aí é uma figura brasileira, bem conhecida, é um ativista, é um indígena, né? Na verdade é um nativo brasileiro, o cacique Raoni, que já percorreu o mundo todo e a sua voz é falar sobre a diversidade dos povos, em especial a diversidade, ou seja, o modo em que o nativo brasileiro lida com tudo, né, que envolve a vida, desde a terra, a alimentação, a sua cultura, a religiosidade. Então, se nós vamos falar de diversidade, nós vamos também, de novo, voltar com temas que estão no âmbito da ética, no âmbito da moral. Então percebam que quando nós estamos falando de ética, mesmo num período clássico, nós estamos contemplando
conceitos que vão gerar reflexões nos nossos dias, no nosso momento de vida agora. Então, são os desdobramentos contemporâneos. Bom, quando fala em ética, não há possibilidade alguma de pensar a existência, né, de um sujeito ético sem que exista um outro. Então, a ética é uma prática do coletivo, da reciprocidade. É necessário o outro. A ética exige o eu e o outro. De uma forma, de grosso modo, nós podemos dizer que tratar da ética é tratar de uma relação, né? Tratar do campo em que se dá essas relações éticas, são relações enigmáticas, porque ao mesmo tempo está aí um sujeito, eu, e um outro, em que um se dá existência pelo outro. O eu surge em face do outro. E também uma maneira de ser no mundo. O eu é que assimila e critica esse mundo, que é feito por quem? Pelo outro, pelo eu que eu sou, para o meu eu e para o outro. Então, não é uma relação muito simples. Gosto muito de uma frase do Merleau-Ponty, uma afirmação do Merleau-Ponty: não vivemos a princípio na consciência de nós mesmos, mas na experiência do outro. Só sentimos que existimos depois de já ter entrado em contato com os outros. E nossa reflexão é sempre um retorno a nós mesmos, que deve muito à nossa frequentação do outro. Então, Merleau-Ponty vai reforçar essa questão de que a história da ética, né, está atrelada à história do homem, porque o homem, lembrando muito bem, como disse Aristóteles, é um homem político. Político aqui, polis, cidade, né, vivendo no coletivo. Então, é fundamental que quando nós vamos falar em ética, nós tenhamos uma noção de tudo que está envolvido nesse campo. Falar em ética, muitas vezes, leva-nos a uma pequena confusão que é bem comum de colocar a ética como sinônimo de moral. No entanto, não é. A moral, ela tem a ver com costumes, diz respeito a quê? Aquilo que nós herdamos, tá? A moral tem a ver com hábitos de um grupo, são valores referentes à cultura. Isso quer dizer, então, que a moral, se ela tem relação cultural, ela é o quê? Ela é restrita a determinados lugares. Então, nós podemos dizer que a moral, ela não é universalista, ou seja, ela não tem o mesmo valor em todos os lugares, certo? Porque vai depender, ela está atrelada a costumes que são transmitidos pela família, pela classe, um grupo social, pela escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas. Então perceba que isso é variado, né, de acordo com as sociedades, as diversas sociedades que nós temos. Então, para se constituir a moral, baseia-se em concepções de certo e errado, de bem e mal, do que é, e a partir daí vai se traçando critérios para dizer que algo é permitido ou que algo é proibitivo. Então nós vamos determinando no campo da moral o que pode ser uma ação correta, daquilo que pode ser que não é uma ação correta, a partir do que a nossa cultura determina, convenciona, correto?
E a ética? Bom, a ética ela é de um campo mais amplo. Enquanto a moral está relacionada a uma cultura, a ética, no sentido filosófico, ela vai fazer uma reflexão da moral, tá? De que modo ela faz isso? Ela vai usar princípios. E os princípios da ética são princípios universais. Quando nós falamos que são princípios universais, então quer dizer que esses princípios não estão relacionados intrinsecamente a uma ou outra cultura apenas. É algo que a gente encontra em todo lugar. Um dos princípios universais em que a ética se baseia é o princípio de justiça, correto? Não causar prejuízo. Outros princípios, né? Liberdade. Outros princípios da vida, valorização da vida, certo? Então, são princípios que norteiam a reflexão ética sobre a moral. Então, em determinada cultura, pode ser comum determinadas práticas, mas que pode muito bem cercear, limitar a liberdade de determinadas pessoas, determinados grupos. Então, essa prática pode ser aceitável numa determinada cultura por conta dos costumes. Entretanto, pode não ser ético. Por quê? Porque está, de certa maneira, estabelecendo critérios muito específicos que, de certa maneira, contraria a liberdade de um grupo de indivíduos. Se um dos princípios norteadores da ética é a justiça, a liberdade, a vida e a igualdade, então qualquer critério que sirva para justificar tratamentos diferenciados entre seres, né, levando em critérios cor, situação financeira, etnia, origem, são o quê? Contrários à justiça. Então, não é que a ética esteja superior à moral. Não é que a ética vem para, de certa maneira, contrariar única e exclusivamente a moral. Não, a ética, propriamente dizendo, de uma forma assim meio direta, ela veio acompanhando um desenvolvimento social, cultural, intelectual da humanidade, a ponto que determinados valores culturais devem ser revistos. Por quê? Porque já não se justificam, já são anacrônicos. O que é algo anacrônico? É aquilo que não tem mais sentido dentro de um contexto que nós estamos agora, correto? Então, a ética, ela tem esse papel crítico. Bom, a Marilena Chaui, em um dos seus trabalhos apresentados na Unicinos, ela destacou que para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente. Então perceba aqui, né, que quando a Chaui faz essa observação, ela está apelando então a uma consciência. Consciência é saber por que eu ajo de determinada maneira, assim ou de outra forma, certo? É necessário, então, saber a diferença entre bem e mal, certo e errado, o que é permitido, o que é proibido, o que é virtude, o que é vício. Então, essa consciência moral, certo? Não só conhece essas diferenças,
mas reconhece-se capaz de julgar os valores dos atos e das condutas. Isso quer dizer que ele é livre também para isso. É agir sabendo por que está agindo dessa maneira. Porque se eu só obedeço normas, acato e executo e não sei o porquê, eu estou privando da liberdade também de escolha. Então, para as relações éticas, necessita que o agente também saiba o porquê agir daquela maneira. Então, a consciência, a responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. Falar, então, em ética é a fazer o quê? Um apelo à tomada de consciência, ok? Saber discernir, a liberdade de não só saber discernir, mas saber escolher e ter responsabilidade sobre as escolhas. Bom, isso surge, essa forma de pensar as ações humanas surge na Grécia clássica ali, o primeiro a falar sobre isso, um contemporâneo de Sócrates, é Protágoras, um sofista. Os sofistas, por um período, foram até vistos com maus olhos na história da humanidade. Mas a gente tem, feito importantes considerações e observações e identifica que os sofistas tiveram importantes contribuições para a formação da sociedade grega e de muitos dos pensamentos que ainda hoje vigoram em nosso meio, em especial as questões das relações humanas e as relações políticas. Bom, Protágoras é um dos mais importantes sofistas e ele traz consigo uma perspectiva de que o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? Que o indivíduo, na sua singularidade, é capaz de decidir o que é certo e o que é errado de acordo com as circunstâncias. Bom, como sofista, Protágoras, ele apela a um argumento conhecido como tautológico, de que as coisas nem sempre se repetem da mesma maneira e nem sempre têm a mesma condição, a realidade, ela é contingente, depende, certo? Para o Protágoras, os homens são estáveis e a realidade é circunstancial. Isso quer dizer, em determinado momento eu posso agir de uma forma X e ter uma correspondência de que as coisas estão corretas de acordo com aquela atitude X, e em outro momento essa minha atitude X pode não ter o mesmo significado de uma ação correta. Por quê? Porque a circunstância é outra. Bom, porém, Protágoras tinha um antagonista importantíssimo, Sócrates. Para Sócrates, isso era um absurdo. Por quê? Primeiro que para Sócrates, o homem só age mal se ele desconhece o bem. Então, Sócrates, a ética socrática está pautada na ideia de que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento racional, é o conhecimento que leva à felicidade. A felicidade é a ação correta. Então, tudo isso é obtido a partir do momento em que eu consigo pensar de forma correta. E o que é o pensar de forma correta para Sócrates? Filosofar. Isso inclui o conhece a ti mesmo. Para Sócrates, essa frase que está lá no Templo de Delfos, o conhece a ti mesmo, é o passo inicial para o agir ético. Porque se eu conheço-me, sei das minhas vontades, das minhas limitações e tenho condição de refletir, de colocar o meu eu no mundo, da mesma maneira eu consigo perceber que aquilo que me aflige o outro, aquilo que provoca em mim danos
morais, psicológicos, também provoca no outro. Então, eu saberei perfeitamente tomar a melhor decisão de modo que não vou causar prejuízos, certo? Então, o relativismo para o Sócrates, que é a perspectiva, né, de Protágoras, não é seguro para as questões de justiça, de bem, etc., porque não pode depender, não pode ser em um determinado uma ação justa, em outro momento a ação não ser justa, tá? Então, aí com Sócrates, nós estamos instaurando uma segunda forma de pensar a moral, de pensar a ação, né? Nós podemos aplicar regras, critérios que vão valer para todos em todos os momentos, ou, né, vai depender do momento. Nós podemos fazer X e em um outro momento esse X não vai poder ser praticado. Então, percebam que nós estamos, né, permeando aí um caminho em que a discussão sobre qual a melhor forma de agir instaura-se. O que é certo, o que é errado, em que momento, ou existe uma regra geral. Platão, né, o sucessor aí de Sócrates, ele vai de certo momento, de certa maneira, endossar a ideia, né, socrática da filosofia como um caminho para alcançar a verdade, e automaticamente, se eu tenho acesso à verdade, eu tenho acesso à justiça, sei o que é justo, e a partir daí, se eu sei o que é justo, eu sei agir de maneira ética quando for necessário. Então, Platão vai dizer que a boa ação é presumida pela ideia de bem. Nós só podemos agir de maneira ética quando nós damos ouvidos ao nosso lado racional e quando nos ajuda a tomar decisões justas. Então, aqui também Platão está inserindo uma outra situação interessante. Se eu devo incluir os meus sentidos, os meus sentimentos nas decisões éticas. O que eu sinto, ou eu devo apenas calcular as consequências a partir daquilo que eu entendo que é justo, do que é correto, e não comprometer as minhas decisões com os meus sentimentos. Então, né, será que a ética não tem embasamento nos sentimentos? Então, perceba, a gente vai inaugurando, a gente vai colocando, né, esses elementos aí para discussões. E Aristóteles? Aristóteles vai vir e agregar mais coisas aí, né? Ele concorda que todos os homens vivem para a felicidade, né? E o que é felicidade para o nosso Aristóteles? É o justo meio. A felicidade é a condição do homem de agir de um modo que não seja tão, né, viciante, ou também que ele não seja escravo, certo? De um princípio de virtude soberana. Por exemplo, o cara que é excesso de coragem faz mal. Também o que? A falta de coragem também faz mal. Então, para o Aristóteles, o melhor mesmo é educar o caráter, moldar o caráter em virtude, né, das boas ações, que são práticas. Ele vai dizer que isso é um hábito. À medida que eu vou fazendo ou praticando o que é justo, eu vou habituando. Chega um momento que isso não vai pesar muito, vai ser tranquilo, porque tornou-se um hábito. E a virtude moral é alcançada pela justa medida entre os dois extremos, certo?
Então, é o equilíbrio, a temperança. A natureza nos dá a capacidade de recebê-las. Recebê-las o quê? As virtudes, aquilo que colabora para o que é prazeroso, para o que nos leva ao fim, que é a felicidade. E tal capacidade se aperfeiçoa com um hábito. Eu vou praticando isso. Toda virtude é gerada e destruída pelas mesmas causas e pelos mesmos meios. Uma coisa legal que Aristóteles deixa para nós é a ideia de que ninguém nasce mal e ninguém nasce bem, do bem, entendeu? Ninguém nasce com um destino traçado, um caráter traçado definitivamente. Não, não é por natureza, é por educação. Se aprende e isso é muito legal. Então, nós tivemos aí alguns apontamentos interessantes sobre a ética no período clássico. Vamos, a partir daqui algumas aulas, percebendo os desdobramentos dessas noções. Espero que a gente, com essa revisão, tenha esclarecido algo que possa ter ficado aí obscuro, mas lembrando que se ainda assim permaneceu alguma dúvida, faça o comentário, esclareça as dúvidas, consulte o material que a gente deixou aí na bibliografia e nos vemos em